Todos nós em algum momento já observamos como uma notícia ruim pode abater uma pessoa incrédula, e a mesma notícia ruim pode levantar uma pessoa de fé para uma reação positiva. Duas pessoas ouvem a mesma coisa, uma se prostra e diz: está tudo acabado, não tem jeito, não tem saída. Ela é facilmente contaminada com aquela notícia. Já a outra, ouve a mesma coisa, e diz: é isso. Não aceito isso não. Ao invés de se prostrar por causa da notícia negativa, ela se levanta para buscar ajuda. No livro de Neemias capítulo 1 e versículos 2 e 3, nós encontramos um exemplo clássico a respeito disso que estamos falando. O texto diz assim: Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Podemos observar que do ponto de vista profissional, Neemias estava vivendo o melhor momento de sua vida. Ele tinha um emprego bom, ele morava no palácio, ele servia o rei, ele tinha um cargo da mais alta confiança. Ou seja, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas o problema era que seus irmãos estavam em Jerusalém, sua família toda morava em Jerusalém, e Jerusalém havia sido conquistada. Então, vem o irmão de Neemias numa caravana para o visitar no palácio do rei em Susã. Quando ele chega e entra, e Neemias vê, antes de qualquer coisa a pergunta que ele faz é a seguinte: meu irmão, como está Jerusalém? E a resposta foi: Neemias, a cidade está destruída, os muros foram derrubados, as portas estão queimadas, e a nossa família está falida, estamos vivendo um tempo de grande desprezo, e de muita humilhação, e nós já fizemos de tudo e não sabemos mais o que fazer. Quando Neemias recebe essa notícia, ao invés dele se abater, desanimar, ao invés de ser contaminado com a palavra negativa, a Bíblia diz que ele se levanta e tem um posicionamento de fé dizendo: eu não aceito isso, eu preciso fazer alguma coisa, não é justo um filho de Deus viver nessa situação. Você percebe a diferença entre uma pessoa de fé e uma pessoa sem fé? Por exemplo, você vai trabalhar, vai para sua empresa, você está na rua, onde você estiver você vai ouvir muitas coisas negativas. Você liga a televisão para ver o jornal, você vai ouvir muitas palavras negativas. Mas tem uma coisa: você não pode se deixar contaminar. Os irmãos de Neemias vieram sem esperança, sem fé, sem acreditar. Eles estavam contaminados pelo cenário de caos ao derredor deles. Mas aquelas palavras não contaminam Neemias, pelo contrário, joga ele para cima. Não se deixe contaminar pelas notícias negativas. Não se deixe contaminar pelos problemas. Não se deixe contaminar pelos comentários negativos. Às vezes você trabalha num lugar onde todos estão falando de crise, todos estão falando de caos em todos os segmentos da sociedade, mas você tem que vigiar, para não se contaminar. E você tem que ser boca de Deus ali, você tem que ser uma voz profética, e quando alguém vier com palavras negativas, você libera a palavra de Deus para ele. Quando alguém disser: está difícil, você vai dizer: mas não está impossível. Quando alguém disser: está um caos, você vai dizer: é no meio do caos que o Espírito de Deus atua, eu já vi isso em Gênesis. Então, guarde os seus ouvidos, alimente a sua fé para que você ouça, mas não se deixe influenciar pelas notícias negativas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, guarde a vida de cada uma das pessoas que foram e que serão alcançadas por essa mensagem. Que nenhuma delas venham ser contaminadas pelas notícias negativas que têm sido propagada pela mídia e pelas as demais pessoas à sua volta. Que elas sejam uma voz profética nesse tempo, onde todos estão falando de crise, onde todos estão falando de caos em todos os segmentos da nossa sociedade, e tantas outras vozes, que não é a voz do Senhor. Que essas vozes, e que essas notícias negativas que geram instabilidade, não venham influenciar a vida delas. Que assim seja. Amém.
Se você foi edificado com essa mensagem, deixe o seu like, ative as notificações para receber novos vídeos, e se caso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, peço carinhosamente que faça isso. Deus te abençoe ricamente.